Olá pessoal, sou o professor Riva, de Artes Visuais, a melhor matéria, sem dúvida, em meio a tudo que vocês estão vendo aqui até agora. Olha só pessoal, é o seguinte, Artes Visuais na UNB, o pessoal sempre pergunta, Riva, o que vai cair? Não tenho nem ideia. É tanto assunto, né, que volta e meia nós somos pegos de surpresa, tá ok? Mas olha só, tem algumas dicas acerca de algumas bases que você precisa para responder algumas questões, tá? Sabe aqueles itens que estão sempre presentes? Bom, principalmente aqueles voltados para esse conteúdo aqui. Olha só, a questão de equilíbrio. Bem, gente, aqui é fácil, olha só. Tipos de equilíbrio são questõezinhas que volta e meia deixa a gente na dúvida e é super fácil, tá? Olha só, equilíbrio é o seguinte, nós temos três tipos. Equilíbrio mecânico ou axial. A palavra axial significa eixo. Um eixo vertical sobre um horizontal. Daí, gente, basta você ir marcando mesmo, por isso o termo mecânico. É como uma balança, é o mais fácil de ser obtido, ele é típico da arte clássica, ok? Nós temos ainda o visual ou orgânico, que é esse aqui, olha só, gente. Ele depende de um trabalho conjugado dos fatores determinantes do peso visual, que são cor, profundidade, isolamento, o interesse intrínseco. Interesse intrínseco são aqueles elementos, por exemplo, a violência, o sexo, a religião, que acabam te conduzindo para observar um detalhe ou outro em uma imagem. Por exemplo, nessa obra aqui, ó, O Massacre dos Inocentes. À primeira vista parece desequilibrada, tem muita coisa do lado direito e nada do lado esquerdo. Mas olha direitinho, realmente, o fator tamanho pesa muito do lado direito. Mas olhem bem, a profundidade espacial é maior do lado esquerdo. E nossos olhos vão, ó, procurando, caminhando em direção ao infinito. O isolamento, nós somos muito curiosos. Toda forma isolada chama a nossa atenção. Sem contar, gente, que a própria cor, né, a luz, a cor quente, predomina do lado esquerdo. Temos também o equilíbrio homogêneo, que esse é o mais simples. Ora, dá uma olhadinha nesse trabalho de Pollock. Você vai ficar procurando simetria numa obra dessa? Não. Opa, tudo está distribuído de maneira homogênea sobre a superfície. E lógico, nós temos ainda aqui a classificação das formas. Classificação das formas, gente, elas podem ser, olha só, racionais, que são as formas geométricas. Elas podem ser orgânicas, matéria orgânica, seres vivos, flora, fauna. Podem ser também livres ou informais, são aqueles rabiscos. Por exemplo, aqui, ó, de novo, abstracionismo informal, ok? As formas orgânicas exigem um pouquinho mais de estudo, porque elas possuem uma subdivisão. Vamos lembrar que de subdivisão é essa? Elas podem ser primitivistas, naturalistas, realistas ou expressionistas. Primitivistas, impulso primeiro da criação. Crianças, artistas populares, índios, arte pré-histórica. Olha que barato, gente. O impulso criativo, caracterizado pela simplicidade das formas, a sintetização visual e o uso de cores puras, saturadas. Exemplo, olha só a gravura de J. Borges. O expressionismo. Gente, expressionismo muito simples. Sabe aquele exagero? Aumenta as formas, deforma-se tudo em função da mensagem a ser transmitida. Ora, que sensações uma imagem dessa transmite para vocês? Percebe? Inquietação? Angústia? Dá uma olhada no vigor das linhas. Onde é que eu tenho isso também, Riva? Peraí. Nas caricaturas? Claro, gente, olha só. Ronaldinho, joga num time que está acostumado a ver umas surrinhas do meu, volta e meia. Nós temos aqui também as charges. É legal. Às vezes eles colocam uma tirinha numa prova, por exemplo, de geografia ou de, sei lá, parte de português e perguntam se dentro daquela tirinha predomina o uso de formas expressionistas. Ok? E nós temos o naturalismo. O que é o naturalismo, gente? É qualquer tentativa de representar o objeto visto. Agora, lógico que ele vai variar de grau de acordo com a habilidade do cara. O que eu quero que vocês entendam é que tanto as formas primitivistas como expressionistas também são naturalistas. Sabe por quê? Existe uma classificação, existe uma linha que a gente diz assim, para ficar melhor, para vocês entenderem. Quanto mais próximo um desenho estiver da forma abstrata, quanto mais fugir do modelo natural, do modelo real, menor será o grau de naturalismo. Quanto mais rico em detalhes, quanto mais próximo for do objeto real, maior o grau de naturalismo, até chegarmos ao quê? Ao realismo. O que é realismo, então? É o naturalismo
em grau acentuadíssimo. Pronto, fechou. Ele é fotográfico. Olha aí. Fiel ao modelo. Um grande exemplo, Homeweek. Ok? Bem, gente, sugestão também, dê uma revisada, porque olha só, embora às vezes a gente esteja surpreendido com a questão lá de Grécia, Egito, isso é muito raro, tá? No vestibular. A base, se vocês olharem, é a matéria que envolve o conteúdo quando vocês estão no ensino médio do terceiro ano. Principalmente as vanguardas. Então, ó, dá um jeito de revisar um pouquinho o fovismo com suas cores puras, o instinto prevalecendo, tá ok? O cubismo com a razão, sua associação a Einstein. Poxa, que legal, é o primeiro movimento, ele é tão importante que ele é o primeiro movimento a conjugar a arte às questões que já envolvem a sociedade. As dúvidas, as questões envolvendo o próprio universo da ciência. Einstein, o cubismo é Einstein, galera. O expressionismo e a tentativa de uma arte para que venha substituir a religião. Uma arte crítica, mas que também tem um caráter espiritual muito grande, como nas obras do grupo O Cavaleiro Azul. Ora, que tentavam tirar o homem desse mundo, né, visual carregado de tragédia. Lembre-se, a gente está vivendo aquele ambiente da Primeira Guerra Mundial e levá-lo ao espiritual. Tanto é que foi aqui dentro que surgiu o movimento abstrato, dentro do expressionismo, tá ok? Uma outra dica para vocês é o seguinte, atentar para a união entre arte e os regimes totalitários, arte e política. Lembre-se, além das propostas futuristas, é importante lembrar que esse grupo esteve associado a Mussolini e Hitler, tá ok? Que o dadaísmo, se não acreditava na própria arte, no poder da arte, iria acreditar em discursos políticos? Não, tinha uma tendência muito grande, então, a quê? A anarquia. Bem, esse pensamento anárquico deles parece refletir e ganhar corpo na própria criação deles. Essa liberdade, esse questionamento que eles fazem acerca da obra e seu valor, que acaba norteando os trabalhos de Duchamp, tão criticado por uns e amado por outros. Mas Duchamp vai ser assim o pai da arte conceitual, né, gente? Da arte objetual. Vai provar que arte, independentemente do discurso, é tudo que você considera arte. Ou seja, um objeto pode falar por si, ok? Surrealismo, uma proposta de liberdade individual e coletiva. Individual por meio de Freud, o autoconhecimento, coletiva por meio de Karl Marx. Lembre-se, todos assinaram entre 27 e 30 um papel de adesão, filiação ao partido. Se não me engano, só o Salvador Dalí que não quis graça com isso. Tá ok? Cuidado com obras como essa, Persistência da Memória, pois elas traduzem bem a união entre ciência, Einstein, e os pensamentos, as propostas de estudo de Einstein. Ou, desculpa, de Freud. Repete, professor, acorda. O que acontece? Os relógios aqui derretem exatamente por causa da inconsistência da realidade diante da física, diante de Einstein. Tá ok? A teoria da relatividade, presente, passado e futuro ao mesmo tempo. E derretem também por causa dos sonhos. Ora, nós vivemos tudo que entendemos por ser real aqui no mundo dos sonhos. E aí, qual é a verdade então? Hein? Bom, temos também aqui, mais uma vez, a questão da arte abstrata. Olha só, gente. Sempre que o UNB tratar com vocês arte abstrata, as palavras, os termos utilizados são sempre os mesmos. Tá? Vão questionar se ela trabalha de maneira objetiva, valorizando o mundo real, o visível, o figurativo. Não. Vamos lá? A arte abstrata é o império da subjetividade, da espiritualidade, da fuga do mundo material. Ela se desenvolve também nesse cenário de Primeira Guerra, um momento que o homem está vivendo naquela tensão, os horrores, tá? Da morte, da violência. Então ela vem exatamente para melhorar o homem. Ora, nesse mesmo segmento, nós vamos ter então o desenvolvimento de um dos movimentos abstratos mais importantes, chamado de suprematismo, a arte suprema. Olha só, cuja maior representante é essa aqui, quadrado preto sobre fundo branco. O cara faz assim, ó, pega um pano preto e joga em cima de uma imagem. Ele já está dizendo o seguinte para você, não à objetividade do mundo figurativo, tá ok? Não aos efeitos, à sedução e ao perigo das imagens. Muito legal isso aqui, tá ok? É um movimento, então, que irá vigorar durante a era Lenin. Cuidado com isso, né, gente? Olha só, a arte oficial de Lenin. Impulsionado por quem? Por Trotsky, é lógico.
fizeram que essas imagens chegassem ao povo por meio de, olha só, utensílios. O povo não tinha dinheiro para comprar arte, então ele compra um bem para o seu lar e leva consigo uma obra de arte. Tudo bem que quando esse cara aqui assumiu, ele perseguiu e expulsou todos esses modernos, mas também eram protegidos por Trotsky. A relação dos dois, vocês já sabem a história. Então, no governo Stalin vai vigorar isso aqui, ó, o realismo, enaltecendo o partido, né, gente? E a figura do ditador. Muitos desses caras vão fugir para a Alemanha, coitados. Chegam lá e vão ingressar onde? Na Bauhaus, onde escola de design moderno, importantíssima, que vai ser o quê? Fechada por Adolf Hitler. Coitados, tem que buscar outro lugar, outro país. Hitler tinha aversão à arte moderna. Para ele, aquilo era uma degeneração, tá? Uma degeneração vinda de onde? De uma mente doentia, a arte judia. Assim, ele persegue e expulsa os modernos e vigora na Alemanha nazista a arte clássica, tá ok? A arte romântica, idealizando os tipos, a raça ariana imaginada por ele, tá ok? Bem, aqui no Brasil, Vargas irá financiar, abraçar os artistas modernos, a educação pela música com Villa-Lobos, os grandes painéis de Portinari, o próprio Lúcio Costa Niemeyer, tá ok? Só que, por outro lado, ele perseguiu a Tarsila, alguns que ele achou que seriam comunistas, não esqueçam disso, tá? Aqui, gente, como eu falei para vocês, olha só, esses caras fugiram da União Soviética, passam pela Alemanha, são perseguidos, vão para os Estados Unidos. Chegando lá também vão ser perseguidos. Vai ser o momento em que eles vão blindar os Estados Unidos, o senador McCarthy, suas ideias, tá? Contra a ameaça vermelha vinda por meio da arte. É quando começa o financiamento da arte americana. Quem é que financia? A CIA. Olha que legal. E a pop art britânica, gente, vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso aqui? Jogo rápido. Tiver um tempinho, leia um pouco mais sobre a pop, porque já faz um bom tempo que não cai. Aliás, acho que não rolou uma pop aí no vestibular. É bom a gente ficar atento, porque caso role alguma coisa que tenha a ver com comunicação de massa, indústria cultural, a pop vai estar com certeza. Primeira coisa, a pop fala dos Estados Unidos, mas não surgiu lá. Surgiu com o Independent Group na Inglaterra, né? Um grupo britânico, de jovens artistas, jovens intelectuais, publicitários, que não aceitaram a invasão cultural americana, ao contrário de nós, ok? Começam então a questionar o modo como operava o cinema, a música, as revistas, ok? A pop art então é isso, gente. Surgiu no seio de uma juventude que não aceitou essa invasão norte-americana, o American Way of Life, ok? Totalmente associado ao cotidiano, respeitava bastante os movimentos anteriores, ela tem uma influência muito grande do dadaísmo em suas colagens, deu pra ver isso aqui, olha só. Colagens, isso veio do dadaísmo, galera. Tá ok? Outra coisa importante, é bom lembrar, a pop não foi pop. Como assim, Riva? Gente, usavam linguagem metafórica. Como é que eles iriam entender, como é que o povão vai entender isso aqui, ó? Presidente eleito, o rosto do presidente, um pedaço de bolo e um carro. Pera aí, olha só. Aqui, eles estão querendo dizer que o presidente é um produto de consumo, um produto da mídia, tá? Um fruto do capitalismo, do mesmo jeito que um carro ou um pedaço de bolo. Afinal, essas eram as promessas, né? São os frutos da felicidade capitalista. Não se esqueçam também de Andy Warhol, aquele que disse assim, no futuro todos terão 15 minutos de fama. Um cara que apostava no seguinte, a fama depende da superexposição. Quem não é visto não é lembrado. Jargãozinho batido, mas vale utilizar aqui, né? Tanto é que ele era tão marqueteiro que a própria figura do Warhol estava presente em tudo que vocês pudessem imaginar, de festinhas, revistas, jornais, enfim, sempre em voga, tá ok? Cuidado com isso aí, então. A utilização da serigrafia, a utilização de recursos da própria indústria, a linguagem da comunicação dos novos tempos, ok? E aqui no Brasil a pop também teve? Teve. Rolou também, mas na época da ditadura. Obras como essa mesmo, Movimento Estudantil de 68, pode esquecer, né? Vetadas, caiu na censura. Ok, gente? Cuidado com isso aí, então. E última dica para vocês, se tiverem um tempinho, procure um pouquinho mais de informação, leiam mais sobre os artistas de hoje do Brasil que estão, que ganharam destaque internacional. Como esse aqui, ó, Vicky Muniz, aquele grande fotógrafo, gente. O trabalho dele com lixo... gente, se tivesse tempo para vocês assistirem, Lixo Extraordinário, esse documentário premiado. O que acontece? É um cara cujo significado da obra não está necessariamente no resultado final, na imagem, tá ok? Está nos materiais utilizados. Açúcar, café, terra, lixo,
Percebe? Ele traz questões de todos os tipos, tá? Mas o grande, quem dá o significado, quem dá a tônica da obra dele, é o próprio material, são os materiais utilizados, tá ok? Além dele, tem outros nomes importantíssimos, né, gente? Como Tunga, né? Arte ambiental, sempre precisando de grandes espaços para trabalhar. Tunga e suas integrações, que é um barato. Integrar vida à arte, isso é muito, muito legal. Materiais cotidianos, porém com uma nova roupagem, uma nova estética. Tá? Muito bacana o trabalho de Tunga, vale a pena conhecer. Quanto à questão da arte conceitual, que se encaixa um pouco também no trabalho dele, um pouco não, bastante, né? Fiquem atentos, pois geralmente as obras vêm acompanhadas de um texto, tá? E às vezes, na maioria das vezes, na verdade, a resposta está ali, ó, na interpretação do texto, na conjugação entre o que está escrito e o que você está vendo ali. Essa, por exemplo, A Luz de Dois Mundos, traz para a gente o contato entre Europa e América, na verdade, a exploração, tá ok? Da América pela Europa. Tanto que você vê aqui, ó, crânios pendurados, entre eles crânios dourados, o ouro extraído daqui, astecas, incas, e aí vai, tá ok? No mais, meus queridos, uma boa prova a todos. Até a próxima!